Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute terra indígena. Considerando que o país contou com apenas um deputado federal indígena em sua história, né, e que foi folclorizado, né, quais os desafios impostos pela democracia representativa à proteção da terra indígena? E quais os mecanismos que podem auxiliar na efetivação dos direitos dos povos indígenas? Essa questão dos direitos, enfim, e toda a questão da política, tem razão o Alfredo, eu sou apaixonado pelo texto do Martim Fierro, e o Alfredo tem 2 sonetos para nos mostrar aí. É uma passagenzinha curtinha que ilustra, porque o Martim Fierro não só foi o horizonte de uma compreensão de nativo latino-americano que não é o indígena, que não é o aborígene, sino que é um outro mestiço, mas aderido aos grandes produtores, né? E isso acontece no Brasil também, no Rio Grande do Sul. Claro. E se tu me permite, vou fazer em espanhol bem calmo para não atrapalhar. Ok, que surpresa vai fazer em espanhol. Não falou até agora em espanhol? Não falou até agora em espanhol. El índio passa a vida roubando o echado de pança, deitado, né? A única lei é a lança a que ha de someter. Lo que le falta es saberlo suple con desconfianza. Su pretensión es robar, no quedar en el pantano. Viene a tierra de cristianos, viene a tierra de cristianos como furia del infierno. No se llevan al gobierno porque no lo hallan a mano. Então, isso é o estereótipo, mapa, claro, o mapa, exatamente. Dos próximos 150 anos, e a imagem, né, do índio ladrão, vagabundo, mais deitado e ladrão, né? E não rouba o governo porque não está perto, né? Que está lá em Buenos Aires. Claro, exatamente. Só para ilustrar um pouco. Exato, e um explorado falando do outro, né? E ele vem à terra de cristãos, né? Sim. Que vem à terra dos cristãos, exatamente. Não, o contrário. Exatamente. Então, usando esse texto como um gancho para falar de uma das questões que mais preocupam, né, em relação à garantia dos direitos indígenas, que é a questão da discriminação, né, que é forte nos lugares onde os indígenas habitam, né, uma forte discriminação das sociedades ao redor, das comunidades onde eles vivem, ou próximas de onde eles vivem. Há uma discriminação muito forte e uma discriminação institucional muito forte contra os indígenas, e buscando também aquilo que com o qual o Lênio iniciou esse bloco, que é a questão da representatividade. Isso. Né? Que aí nós temos um grande problema, não só em relação aos povos indígenas, mas há muitos setores da sociedade brasileira hoje subrepresentados ou não representados, enquanto outros setores estão super representados, como é o próprio setor do agronegócio, que hoje domina as pautas do Congresso Nacional, e os povos indígenas são um assunto importante, né, na pauta do agronegócio. Tanto que os retrocessos em relação à demarcação de terras indígenas, à exploração dos recursos naturais, neste governo hoje estão na mesa, né? E, além disso, o que se vê no mundo hoje é que a grande parte das áreas ambientalmente preservadas no mundo estão sob domínio dos povos indígenas. Então, existe uma compatibilidade entre preservação ambiental e indígenas, né? Populações nativas, né? Populações nativas. Então, se você entregar as terras lá que tem soja plantada para os índios, vai acontecer o quê? Vai crescer mato. Sim, vai crescer mato. Claro. É isso mesmo que vai acontecer, é para crescer mato. Então, é essa questão que hoje os índios não só não têm representação, mas tem uma outra representação que é engajada, né, na destruição dos seus direitos. Da questão da natureza. Da questão da natureza, claro. E que eles estão extremamente próximos. Né? E essa seria internacional também, acho que esse engajamento deles de alguma forma, verdade, com algumas organizações. Né? Então, assim, hoje os povos indígenas, eles contam com uma articulação internacional, um apoio da comunidade internacional, né? Importante que talvez se não fosse o apoio da comunidade internacional, a legislação internacional
que é bastante protetiva em relação aos povos indígenas, a situação poderia estar ainda pior, né? E como é a questão institucional, por exemplo, do Ministério Público, Defensoria e Judiciário, que são as três irmãs da trindade da justiça, como é que eles têm tratado a questão indígena? Você tem dados, elementos Sim, o Ministério Público Federal é incumbido da defesa dos povos indígenas e tem um trabalho importante de defesa das comunidades indígenas, tem feito um trabalho importante. Em geral, os indígenas contam muito com o apoio do Ministério Público Federal. A Defensoria Pública não tanto, porque ainda os indígenas não se apropriaram muito dos mecanismos de litigância, né? Então, ainda a Até a Defensoria questão da Pública litigância não está na linguagem. não está na também. linguagem, né? Então, assim, eles vão precisar, no meu ponto de vista, se munir de mais estratégias de litigância para fazer frente a essas investidas, né, contra as suas terras, mas ainda ainda é um pouco incipiente. E o judiciário, realmente, hoje o cenário é bastante adverso, né? Temos uma... Enquanto o Ministério Público, nesse ponto, é mais avançado... Exatamente. Mas o Ministério também... Público Federal é bem avançado na questão indígena e o Judiciário é bastante renitente. A tendência é pela anulação das terras indígenas. Isso na questão territorial, né? Tens alguma coisa para indicar nesse sentido? Tem dissertações, teses que o programa da Unicinos... Hoje mesmo tivemos uma defesa de dissertação. Né? Eu vi nos corredores o cartaz, por isso que eu estou dando para você falar disso. Tivemos a defesa de uma dissertação de mestrado no programa de pós-graduação da Unicinos, que é uma análise do contexto de conflitos territoriais no Mato Grosso do Sul, à luz do quadro de análise para crimes de atrocidade da ONU e analisado teoricamente sobre a lógica da colonialidade, né? E temos feito também no Paraná, existem trabalhos, na Federal de Santa Catarina existem trabalhos também sobre direitos indígenas. É uma temática que era bastante invisível no direito, né, Lênio? Mas agora existe já uma profusão de trabalhos, pessoas mais envolvidas com essa discussão. Mas, de fato, a questão indígena, embora bastante complexa e importante, né, para o nosso país, ela é uma questão muito pouco ainda explorada dentro do direito. Né? Para fazer propaganda, então, também, aqui aproveitando, né, a nossa audiência para todo o país, os alunos, enfim, as pessoas interessadas em fazer dissertações e teses sobre essa temática, em que a parte indígena é uma das questões ligadas à colonialidade. O que seria isso? Exatamente. Bem brevezinho, assim, o que seria isso? Na verdade, as questões indígenas são um espaço privilegiado para trabalhar as questões da colonialidade, né? Sim. Que é uma proposta teórica, um paradigma teórico bastante recente nas ciências sociais. Começa com o pós-colonialismo, depois com os estudos descoloniais por parte dos latino-americanos e que procura entender as relações contemporâneas de poder como um reflexo das relações coloniais de poder, né? A forma como se exerce o poder nas sociedades contemporâneas reflete ainda uma lógica colonial que parte desse pressuposto da superioridade da cultura euromoderna, né, sobre as demais, subalterniza os demais sujeitos a partir de uma imposição de uma lógica que é moderna e que se julga superior. Linhas bem resumidas. Não, assim, então, em relação aos indígenas, Pronto. Esse é um projeto mais longo, né, que a Fernanda está desenvolvendo e está indo agora em setembro para Nova York, né, estudar na Cardoso Law School. Esses índices de prevenção de catástrofes, né, de atrocidades. E acho que isso é uma contribuição, ele vai voltar com elementos bem importantes. Estamos aproveitando aqui o espaço para divulgar isso, né? Porque tem tanta gente interessada nisso. E a história, Heloísa? A história trabalha, especialmente aqui, embora o programa de pós-graduação de História da Unicinos trabalhe
com o foco em América Latina, né? Essa Mas questão da há projetos de colonialidade. pesquisa sobre índios e tal, né? Eu conheço o programa de Conhece você. o programa, né? Então, temos sim projetos de pesquisa que também, enquanto tu falava, eu estava pensando, bom, este é o nosso métier, né? Olhar este presente, mas sem esquecer dessa relação passado-presente, dessa colonialidade, que é impossível que a gente possa deixar de lado, mesmo que os projetos sejam distintos. Nós temos, acho que, pelo menos 3 ou 4 professores que trabalham também, que, vamos dizer assim, que discutem esta mesma linha, na perspectiva tanto das populações indígenas, quanto do catolicismo da igreja, especialmente dos jesuítas, né? E dessa presença na América Latina também, desse processo colonial na América Latina. Conversamos muito do ponto de vista acadêmico com esse projeto teu, com certeza. Do ponto de vista teórico, várias Claro, convergências. com certeza. O programa de pós-graduação em filosofia tem uma cátedra da Acnur, se chama Sérgio Vieira de Mello, dedicado ao estudo dos movimentos migratórios. Explica o que é CNUR aí para o ACNUR é uma das telespectador. partes da ONU dedicado a refugiados. E muitas vezes há movimentos entre o que hoje nós chamamos países diferentes, né? E que acabam estremecendo as identidades desses povos indígenas, né? E as mesmas atribuições, os mesmos adjetivos que se atribuem às populações originárias se atribuem aos árabes, se atribuem aos mexicanos, se atribuem aos nordestinos, se atribuem a qualquer que escape um pouquinho ao estrangeiro em geral. Ao estrangeiro em geral. ao E temos uma outro. cátedra que se dedica ao estudo disso, tem várias teses sendo estudadas. Muito bem. Eu quero aproveitar, né, de indicar, né, vários textos literários que são conhecidos, né, mas aqui o nosso Alci Cheuich sobre o Sepete Araju, para quem não conhece, Martim Fierro, que tem que dar uma boa visão na medida em que também ali se coloca pela boca de explorados também o modo de um explorado contra o outro, que mostra o estereótipo. E, bom, eu quero agradecer vocês pelo programa, um programa hoje diferente, diferenciado, com bastante direito, né? Porque essa é uma questão muito importante. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV Unicinos. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Espero você para o nosso próximo encontro. Até!